Você já ouviu alguém dizer que Deus só se importa com o seu coração? Ele só quer o seu coração. O resto não importa, não. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Eu quero afirmar que não. Deus não quer somente o seu coração. Ele quer você por completo. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, ele diz que o Deus da paz os santifique em tudo, que o espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto mostra que Deus nos quer por completo. Quem acredita que Deus quer somente o coração, ele está totalmente enganado, porque ele diz que pode fazer o que quiser com o corpo. Aqui diz que o espírito, a alma e o corpo devem ser conservados íntegros. O que é conservar? É algo de preservar, sobre preservar, para não estragar, para não deteriorar. Íntegro, completo, sem falta alguma. E é interessante que o texto ele começa falando sobre o espírito, depois a alma e por fim o corpo. Por que isso? Porque o ser humano é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O espírito é a parte do nosso ser feita para ter comunicação com Deus, para Deus habitar em nosso espírito. E também no corpo, é claro que é o templo do Espírito Santo. Então Deus ele tem interesse em que o nosso espírito esteja vivo. Todo ser humano nasce com um espírito morto. Apesar de vivo, parece uma contradição, mas porque ele está afastado do Criador. A Bíblia diz lá em Efésios, ele os vivificou, estando vocês mortos em delitos e pecados. Ele está falando justamente isso. O espírito, apesar de vivo, sem a fonte de vida, é considerado morto, sem Deus. Então, quando se aproxima de Deus, é vivificado, tem vida novamente. Então, o espírito é a parte do nosso ser que se comunica com Deus, que tem acesso à presença de Deus também, porque o Espírito conhece o nosso espírito, som do nosso espírito. A alma são as nossas emoções, devemos cuidar das nossas emoções, preservar nossas emoções sem amargura, sem rancor, sem ira, sem maledicência, sem nada que possa atrapalhar a nossa comunhão com Deus também. Jesus disse que se nós tivermos algo contra o irmão contra nós, ele não aceita nem as nossas ofertas a ele. Então devemos refletir muito, porque uma alma doente faz adoecer o corpo também. E por fim ele diz, o corpo seja também conservado íntegro. Tem muitas pessoas fazendo coisas impróprias para o seu corpo, detonando o seu corpo, comendo em horas erradas, comidas que não podem trazer benefícios, só trazem mais malefícios do que benefícios para o corpo. E além de tudo isso, ele fala sobre o pecado. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo devem ser preservados do pecado. É uma santificação total da nossa vida para com Deus, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nisso, reflita sobre essa palavra que Deus mandou para você.